Por que Deus escolheu Josué em vez dos filhos de Moisés para liderar os israelitas? Qual a razão pela qual os filhos de Moisés não foram designados como líderes de Israel? A história do Antigo Testamento nos revela inúmeras lições valiosas sobre a vontade de Deus e seu plano para a humanidade. Uma das narrativas mais intrigantes é a escolha de Josué para liderar os israelitas em vez dos filhos de Moisés. Esta decisão divina nos proporciona revelações profundas sobre liderança, fé e o propósito de Deus em nossas vidas. Lições que continuam a ressoar nos corações dos cristãos até os dias de hoje. Neste vídeo, você entenderá por que Deus não optou pelos filhos de Moisés para guiar o povo de Israel em direção à Terra Prometida. Nos conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e vamos lá. Moisés foi o escolhido por Deus para liderar o povo de Israel na sua libertação da escravidão no Egito. A história de Moisés na Bíblia está registrada nos livros de Êxodo e Deuteronômio. Moisés é considerado a figura central do Antigo Testamento. Ele foi o legislador através do qual Deus estabeleceu os hebreus como nação e os conduziu até as fronteiras da Terra Prometida. Embora muitos possam se perguntar por que Deus não selecionou os próprios filhos de Moisés para dar continuidade à liderança, a resposta está nas Escrituras e na orientação divina. A escolha do sucessor de Moisés é narrada no livro de Números, capítulo 27. Em resumo, Deus instruiu Moisés a subir ao Monte Abarim e contemplar a terra prometida. Uma vez que ele não a pisaria, Moisés não adentrou na terra prometida por ter, num momento de impaciência, não recebido a palavra de Deus corretamente, falhando em reconhecer a santidade e a glória de Deus. Diante do povo, após contemplar a terra prometida, Moisés orou a Deus pedindo que ele designasse um líder para guiar o povo após sua morte. Deus atendeu à oração de Moisés e escolheu Josué, um homem conhecido por sua fé, coragem e obediência. Deus explicou a Moisés que Josué estava repleto do Espírito e que Moisés deveria impor as mãos sobre Josué, transmitindo autoridade espiritual e orientação divina. Essa escolha não se baseou na linhagem de sangue, mas na vontade e sabedoria de Deus. Josué foi pessoalmente treinado por Deus para liderar o povo, e Moisés reconheceu isso. Podemos não compreender por que Deus não optou pelos filhos de Moisés para liderar o povo, mas podemos interpretar a lógica divina de que o serviço ao Senhor não é uma herança, mas uma consequência da vocação e dedicação. Os filhos de Moisés seguiram seus próprios caminhos e não seguiram o exemplo de seu pai. A primeira lição que podemos extrair dessa escolha é que Deus não baseia sua escolha em linhagem sanguínea ou posição social. Josué, um descendente da tribo de Efraim, não fazia parte da família sacerdotal levítica, nem era um parente direto de Moisés. No entanto, Deus o escolheu com base em seu caráter, fidelidade e compromisso em servir o Senhor. Isso nos ensina que, para Deus, o que realmente importa é o estado do nosso coração e nossa disposição em obedecê-lo. Moisés não entrou na terra prometida. Ele faleceu aos 120 anos, e Deus o sepultou pessoalmente em um local desconhecido, um mistério que permanece oculto até hoje, conforme está registrado no livro de Deuteronômio 34. Após a morte de Moisés, Josué, como seu sucessor, liderou os filhos de Israel em sua jornada rumo à Terra Prometida. O povo enfrentou um período de transição crucial, e Josué recebeu a tarefa monumental de levar o povo à Terra Prometida, conforme prometido aos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. O livro de Josué na Bíblia relata os eventos que se seguiram à nomeação de Josué como líder, e ele assumiu a liderança com coragem e confiança, confiando plenamente na orientação e nas promessas de Deus. O primeiro desafio significativo de Josué foi atravessar o Rio Jordão, que Deus milagrosamente separou para permitir que o povo passasse a pé, como está documentado em Josué 3,15. Josué então liderou os israelitas na conquista de Jericó, uma cidade fortificada. Deus instruiu Josué sobre o método a seguir,
que envolvia circular as muralhas da cidade e tocar as trombetas, até que as muralhas caíssem milagrosamente, conforme descrito em Josué capítulo 6. Josué continuou liderando o povo na conquista de várias outras cidades e regiões da Terra Prometida, cumprindo assim a promessa de Deus de dar a Israel a terra que ele havia prometido. Josué também desempenhou um papel na divisão da terra entre as tribos de Israel, garantindo que cada uma recebesse sua herança de acordo com as instruções de Deus. Um dos momentos mais memoráveis na liderança de Josué foi quando ele convocou o povo de Israel para renovar sua aliança com Deus em Siquém, como descrito em Josué, capítulo 24. Josué reafirmou a importância da fidelidade a Deus e encorajou o povo a servir o Senhor de todo o coração. Ao longo de sua liderança, Josué demonstrou grande fé, obediência e coragem. Ele seguiu os mandamentos de Deus e guiou o povo de Israel para cumprir o propósito de Deus de herdar a terra prometida. A vida de Josué é um testemunho inspirador de como a confiança em Deus e a obediência à sua vontade podem levar a grandes conquistas. Após a morte de Josué, a história do povo de Israel continuou a se desdobrar de acordo com os planos e propósitos de Deus. Josué foi o líder que conduziu os israelitas à terra prometida e os estabeleceu lá. No entanto, após sua morte, a liderança passou para outros líderes e a jornada do povo de Israel continuou. A transição de liderança após a morte de Josué é mencionada no livro dos Juízes na Bíblia. Josué morreu aos 110 anos e foi enterrado no território de sua herança em Timnat-Sera, no Monte Efraim, ao norte do Monte Gaás. O primeiro capítulo dos Juízes afirma que após a morte de Josué, surgiu uma nova geração de israelitas que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Isso marcou o início de um período em que os israelitas enfrentaram ciclos de desobediência, opressão por nações vizinhas e libertação por juízes que Deus levantou para eles. O livro dos Juízes descreve como os israelitas repetidamente se afastaram de Deus, adorando ídolos e desobedecendo aos seus mandamentos. Deus permitiu que enfrentassem dificuldades e opressão. Quando o sofrimento se tornava insuportável, os israelitas clamavam a Deus, e ele levantava juízes para libertá-los e guiá-los de volta ao caminho da obediência. Outra lição que aprendemos é que a escolha de Josué destaca a importância da preparação e mentoria. Durante anos, Josué serviu como assistente de Moisés, aprendendo com ele, observando sua liderança e crescendo em sua fé. Deus não escolheu alguém despreparado. Ele escolheu alguém que havia sido fiel em tarefas menores antes de ser confiado com responsabilidades maiores. Isso nos lembra que muitas vezes Deus nos coloca em posições de aprendizado e serviço antes de nos elevar a um novo nível de responsabilidade. A história de Josué nos ensina que Deus pode nos surpreender com suas escolhas e caminhos. Às vezes, Ele escolhe líderes que não esperamos em situações que não compreendemos totalmente. No entanto, podemos confiar que seu plano é perfeito e que Ele conhece o melhor caminho para o cumprimento de suas promessas. A história do povo de Israel destaca a importância crucial da liderança guiada por Deus. Moisés, Josué e os juízes que seguiram demonstraram que a orientação de Deus e a obediência são essenciais para superar desafios e cumprir propósitos divinos. É interessante notar que no livro de Números 11 e 28, Josué foi mencionado como servo de Moisés. No entanto, mais adiante, em Josué 24, 29, ele é mencionado como Josué, servo do Senhor. Isso nos mostra que aqueles que querem ser grandes precisam antes ter humildade para se colocar como servos. Essa ideia é confirmada pelas palavras do próprio Senhor Jesus no Novo Testamento, em Mateus 20, 26, onde ele diz: Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Em resumo, a escolha de Josué em vez dos filhos de Moisés para liderar os israelitas nos ensina que Deus valoriza o caráter, a preparação, a coragem, a fé e a continuidade em seus líderes. Isso nos encoraja a buscar essas qualidades em nossas próprias vidas e a confiar que Deus tem um plano perfeito para cumprir suas promessas em nossos dias, independentemente de nossa origem ou posição. Deus pode nos escolher para desempenhar um papel significativo em seu plano divino, se estivermos dispostos a seguir com fé e humildade. Descubra a riqueza espiritual com nossa oferta especial, apresentando a melhor e mais completa Bíblia. Explore a fundo os personagens bíblicos, mergulhando em suas histórias intrigantes. Além disso, conheça as melhores e piores mulheres da Bíblia para uma compreensão abrangente. Os links para adquirir esses tesouros estão no primeiro comentário fixado. Não perca a chance de aprender mais sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor alcancem você onde quer que esteja. Gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Então, deixe nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima.